estamos iniciando mais uma conversa sobre a Bíblia. Agora a número 7. E esta, como diz o cartazinho que tem antes, vai tratar da sucessão de Davi até o reinado de Salomão. E é um momento importante. Lembra que a obra historiográfica deuteronomística não descreve o que aconteceu, mas avalia o que aconteceu a partir do povo que está exilado na Babilônia. Então, se Davi foi um rei tão importante, que começou, como vimos no vídeo passado, com tanto brilho, sendo de origem popular, tendo tantos dons em relação à administração, e depois ele, então, depois de uma série de problemas, que aí a decadência do reinado de Davi, surge uma figura de uma criança educada para ser rei. De repente o problema de Davi foi que não foi educado para ser rei. Então, era de origem humilde, de repente o poder subiu a cabeça e tal, né? Como falam às vezes, né? Mas Salomão não, Salomão já nasceu na corte, foi educado para ser rei, tinha grandes conhecimentos intelectuais, né? Capacidade, um aparato administrativo capaz de redigir, de escrever, de fixar. Foi responsável pela nada menos que a construção do Templo de Jerusalém. Então, por que a monarquia deu errado? E agora vamos responder isso neste 7º vídeo. Então, onde que o reinado de Davi começa a estragar? Bom, não sabemos bem onde, mas a narrativa da obra historiográfica deuteronomística diz quando. E aí aparece um profeta. Depois vamos falar de outros profetas que aparecem durante o reinado de Davi e Salomão. Mas durante o reinado de Davi e no final do reinado de Salomão. Durante o reinado de Salomão não temos nenhum profeta. Mas durante Davi temos um que se chama Natã. Depois vamos ver que Natã não era um profeta no sentido de aqueles profetas que conhecemos depois de Elias e Eliseu, por exemplo. Mas vamos ver depois aqueles profetas. Era um profeta no sentido de que ele se atreve a criticar, a apontar, a denunciar a injustiça e a maldade perpetrada pelo rei. E quando acontece isso? Estamos aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E no capítulo 11, nos conta, no final do capítulo 11, nos conta que havia os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram um grupo de mercenários, soldados terríveis, capazes de assassinar quem fosse ao mando de Davi. Né? Então era a tropa de elite a serviço, não do povo, a serviço do rei Davi. E por isso ninguém conseguiu nunca matar Davi, porque tinha esse grupo que ele tinha formado desde seu tempo anterior, né, como militar, antes de se tornar rei. Então era gente que tinha muita fidelidade. E entre estes soldados mercenários havia um tal de Urias. Né?
Urias não era judeu, né? Urias era um guerreiro, né? De outro povo, né? Que trabalhava para Davi. E Urias casou com uma mulher muito bonita. E casou com essa mulher e logo foi para uma batalha que estavam lutando, para a frente de batalha. E a mulher ficou em casa esperando que ele voltasse da batalha. E diz o relato que Davi, desde o palácio, porque todas essas tropas moravam na volta do palácio de Davi, enxerga Betseba, que se chama esta mulher, como tomando banho, né? Porque se tomava banho quase que ao ar livre, né? Um murinho, geralmente o palácio de Davi deveria ficar mais alto, de maneira que podia ver o corpo inteiro de Betseba enquanto tomou banho. E aí Davi, então, abusou dela, né? Foi um estupro, né? Por que dizemos que foi um estupro? Porque ele manda os guardas procurar Betseba. Ele não vai lá falar com Betseba, nada, não diz que se apaixonou por ela, embora ela fosse casada com Urias, né? Nada disso, né? Eles mandam os guardas trazer, que sim, então era bem a força. Era assim que não ia, que não queria, que ia ficar fiel ao seu marido? Não. Manda trazê-la e tem relações sexuais com Betseba. Que tipo de relações sexuais são essas? Consensuais? Não. Né? E depois esta mulher, casada com Urias, fica grávida e informa Davi que ficou grávida. O que faz Davi? Ele então manda chamar Urias da frente de batalha para que tenha relações com Betseba, de modo que a criança seja atribuída à paternidade de Urias, não a dele. Mas havia um pacto que os soldados faziam naquele momento, em qualquer batalha, principalmente os soldados de elite, de não ter relações sexuais durante a batalha. Tá? E então ele, sabendo que os seus companheiros estavam na frente de batalha, ele se nega e fica de pé, com a lança na mão, durante todo esse tempo que Davi o mantém na cidade, sem nem sequer entrar na sua casa, muito menos ter relações com Betseba. Então aí qual é o plano de Davi? Mandar o chefe dos mercenários que o coloque na linha de frente. Vejam como os mercenários eram assassinos, estes valentes de Davi, né, que algumas igrejas usam como símbolo de alguma coisa. Era um horror. Eram assassinos a serviço de Davi, ao ponto de que o chefe não tem nenhum problema de colocar o Urias na frente de batalha para que morra primeiro. E de fato ele é morto na próxima batalha. E aí então fica tudo bem. Né? Urias é morto, aí Betseba então ficou viúva. E ele então acolhe Betseba, grávida, né? Para como uma das esposas dele, que o rei tinha várias esposas. E aí parecia que estava tudo bem. Mas o profeta Natan, de alguma forma, ficou sabendo. Será que Betseba contou para ele? Muito provavelmente sim, porque depois vai haver uma união entre Natan e Betseba para que o segundo filho de Betseba, porque esse primeiro filho ou filha, ela perde. Então, tem uma outra gravidez e essa segunda gravidez é de Salomão. Então, aí há uma aliança entre Natan e Betseba para que Salomão, mesmo não sendo o filho mais velho, chegasse a ser rei de Israel. Preparar para ser rei de Israel. Porque aí a mãe de Salomão passava a ser a rainha mãe, que era um posto muito importante. E era uma maneira de Betseba como se ressarcir pelo estupro, pela violência que ela recebeu no corpo dela e ainda a pessoa que ela amava ter sido assassinada, colocada na frente de batalha para ser morta. Então pode ser que ela tenha contado para Natan. E aqui no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, nós temos este encontro entre Natan e Davi, né? Muito bom, né? E aí nesse encontro Natan disse assim que havia um homem que tinha muitas ovelhas, um rebanho maravilhoso, né? E tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, que cuidava, que amava.
E aí este homem que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita. E em vez de pegar uma das tantas ovelhas que ele tinha, vai lá e rouba, pega a ovelha daquele homem que tinha só aquela ovelha e que amava tanto. E aí ele pergunta para Davi, qual deve ser o castigo apropriado para este homem? Diz, a morte. Diz, esse homem é tu. Né? Aí então aí há um trabalho de Milton Schwantes, deve ter aí no Google. Milton Schwantes é um biblista luterano muito famoso, ecumênico. Natan precisa de Davi. Né? Porque, de certa maneira, então, isto faz que Natan também esteja a serviço do povo da terra. Lembra que o povo da terra eram os grandes proprietários, que tinham colocado Saul no trono e depois foram procurar Davi, porque Saul não deu certo. Né? E aí, então, desconfiavam de Davi, porque Davi tem uma origem popular. Então, era uma maneira de manter Davi preso, né? Dizer, nós sabemos o que tu fez no verão passado, né? Então, agora tu vai ter que obedecer o que a gente manda. E Natan era encarregado. E Natan, então, depois vai fazer esta aliança com Betseba para ir eliminando os filhos mais velhos de Davi, de modo que o trono ficasse para Salomão. Mas não precisa se esforçar muito, porque a família de Davi é um desastre total. Então, isso mostra que esse sistema monárquico de poder não só corrompia o rei, corrompia todas as relações, principalmente as relações familiares, né? Que para o povo mais humilde, é fundamental. A família, num povo humilde, é a segurança, é onde se aprendem as coisas, é a referência. Embora às vezes haja violência nessa família também, né? Mas era o lugar mais seguro, o lugar referencial, onde tínhamos quem nos defendesse. Depois, no mundo urbano, na sociedade capitalista, do lucro, do dinheiro, bom, aí a família vira outra coisa, né? Porque aí há brigas por herança. Né? E na monarquia a mesma coisa. A monarquia veio e este poder acabou com a família de Davi. Né? E como que vai acontecendo isso? Então aí tem essa denúncia, morre essa primeira criança, né? Davi faz um jejum tentando salvar, mas a criança não se salva, e Betseba fica grávida, então, do segundo filho, que é Salomão. E Betseba vai estar lá na genealogia de Mateus. E sabe como é chamada Betseba na genealogia do Evangelho de Mateus? A mulher do Urias. Então, quando a comunidade de Mateus coloca Betseba lá naquela genealogia, coloca para denunciar Davi, para dizer, não nos esquecemos que Betseba não era mãe de Salomão apenas, era mulher de Urias, que tu estuprou, abusou e mandou matar o marido dela. Né? Está lá a denúncia. Só dizer que Betseba é mulher de Urias já denuncia tudo isso. Né? Então está lá depois a denúncia para dizer cuidado com Davi. Não achemos que Davi é a figura, ou Jesus é um novo Davi. Não, é um novo Davi. É descendente de Davi de certa forma teológica. Né? Quem sabe para cumprir aquela promessa de Deus a Davi, que Davi não conseguiu ser merecedor de que se fosse cumprida. Né? E nem os monarcas que lhe seguiram. Né? Mas então aí, Betseba então tem Salomão. Né? E aí o primeiro é Amon, o filho mais velho, com outra filha que se chama Tamar. Então, o Davi tinha entre seus filhos este Amon e uma filha que se chamava Tamar. Então, no capítulo 13, logo aí, diz assim: eis o que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era muito bonita e se chamava Tamar. E Amon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Então, se apaixonou pela irmã, que era filha de outra mãe. Tá? Amon se atormentou ao ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, porque ela era virgem e ele não via nenhuma possibilidade de lhe fazer algo. Mas Amon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, então que é um primo, né? E Jonadab era um homem muito sagaz, que se muito metido esperto, né? Um machista apaixonado que não aceitava
que a mulher não fosse possível ter relações com a mulher, como muitos machistas aconteceu até hoje, né? E tinha esse outro espertalhão, o primo dele, que disse, vou dar um jeitinho, né? De também estuprar Tamar, né? Então, aí então este Jonadab, que era muito sagaz, lhe disse, que acontece, filho do rei, que cada manhã estás tão abatido. Não me diz. Então aí Amon conta para ele, né? Então ele disse, mete-te na cama, finge que estás doente, e quando tu pai vier ver-te, lhe dirás, permite que minha irmã Tamar me sirva o alimento e prepare o prato da minha presença, para que eu veja e coma depois da sua mão. Então aí armaram uma armadilha, como a maioria dos estupros, da violência, acontece no âmbito da família, né? Porque está contaminada pelo machismo, pelo egoísmo, pelo abuso do poder, né? Aqui, então, temos aí o sistema monárquico que possibilita este tipo de coisa. E aí aconteceu, né? No versículo 8 do capítulo 13, Tamar foi aos aposentos do seu irmão e ele estava deitado. Ele ia tomar farinha, então fez o alimento, né? E disse a Amon, manda embora toda essa gente para longe de mim. E todos saíram. Então manda sair todo mundo do quarto. E então Amon disse a Tamar, traz o prato aqui e comerei da tua mão. E aí já pulamos para o versículo 12. Mas ela replicou, não, meu irmão, não me violentes. Ó, que diz, não me violentes. Porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa infâmia. Aonde iria esconder-me de vergonha? Porque a vergonha ia ser da mulher. Ele que ia violentar e a mulher que ia carregar a vergonha. Né? E tu serias como um infame em Israel. No entanto, fala ao rei e ele não se recusará a entregar-me a ti. Então veja, ela ainda sendo estuprada, porque já estava em processo do estupro acontecer, ela ainda se preocupa porque a fama ruim ia cair sobre ela. Então ele disse, olha, quem sabe tu pede para o meu pai e ele te entrega, me entrega. Bom, aí pelo menos me entregou. E tu não vai cair, nem eu vou ter a fama ruim. Né? Mas então Amon irou-se sobremaneira e a versão que teve foi maior do que o amor que tinha amado. Então veja, isso acontece com o machista. Ele diz que ama, né? Mas na verdade ele quer abusar do poder. E quando ela disse, olha, pode fazer de outra maneira, que não seja abusado do poder, embora ainda fosse abusado do poder. E ele mesmo assim se irrita e não aceita. Né? E então aí a Tamar então, é estuprada, né? E no versículo 19 diz, Tamar apanhou o pó da terra e pôs na cabeça e rasgou a túnica e pôs a mão na cabeça e saiu gritando, né? Um horror, né? Que fizeram com ele. E então, quem fica sabendo disso é Absalão, né? O irmão dela. Quando Absalão não falou mais com Amon, porque Absalão estava cheio de ódio contra ele, por causa da violência que fizeram a sua irmã Tamar. Então Absalão ficou com ódio, porque foi a irmã dele, né? Que foi estuprada. 2 anos mais tarde, Absalão mandou convidar todos os filhos do rei a se reunir em Baal-Hasor. Quer dizer, já parecia que tudo tinha passado, que tudo bem e tal, né? Nas propriedades de Efraim. E aí, então, aproveitando essa reunião, disse Absalão, chama Amon para que vá com eles. E aqui, Absalão então consegue que Amon compareça, né? E disse no versículo, aqui já estamos no versículo 28, e quando o coração de Amon estiver alegre por causa do vinho, e vou dizer, feri Amon, então o matareis. Então ele ia embebedar Amon, porque tinha medo de Amon também, que parece que era um cara forte. E disse, vamos embebedar, e aí você vai matar Amon. Não é ele. Vai mandar matar Amon. E manda matar o irmão. Então aí morre o irmão mais velho, né? E o próprio Absalão depois vai dirigir uma revolta, porque Absalão era muito bonito fisicamente, parece que tanto ele quanto o irmão eram pessoas muito bonitas, e muito um líder muito carismático, então ele convencia as pessoas. E de fato, Absalão vai começar a falar para o povo que o pai está explorando o povo. Isso no capítulo 15. Né? Ele vai dizer, olha, o meu pai está explorando você está cobrando imposto demais.
Se eu fosse rei, cobraria menos. Tá? Então, primeiro mostra que na monarquia havia uma exploração, né? Porque ele não diria isso se as pessoas estavam bem. Tá? As pessoas já estavam até aqui oprimidas pela monarquia, cobrando, né? Tirando deles tudo o que podia. E ele disse: olha, é só trocar de rei que comigo vai ser melhor. Tá? E aí ele dirige toda uma revolta tão grande que obriga Davi a fugir. Né? Então, o valente Davi tira ele de Jerusalém e o leva para o lugar mais seguro, porque havia perigo dele ser assassinado. Tá? E assim vai, né, tudo o processo, até que finalmente Absalão é morto. Né? Então, um desses embates, o chefe do valente de Davi persegue Absalão. Né? E diz assim, né, no capítulo 18, versículo 10. Alguém viu e veio dizer a Joabe, Joabe era o chefe do valente de Davi: acabo de ver Absalão suspenso num carvalho, porque ele fugiu e ele tinha um cabelo crespo muito grande e os galhos do carvalho se enfiaram no cabelo e ele ficou pendurado no carvalho. Né? E respondeu Joabe: pois se ouviste, por que não mataste ali mesmo? Por que não matou ele? Aproveitou que estava lá e matou. Né? Eu te daria agora 10 ciclos de prata e um cinturão. Veja, é mercenário, né? Não vai matar o Absalão porque ele tinha feito uma revolta contra Davi, não. Só tudo por dinheiro. Mercenário mata, inclusive nas guerras, por dinheiro, não por um ideal, né? Ou por defender qualquer pessoa, né? O homem, porém, replicou a Joabe: mesmo que pusesse nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não lhe levantaria a mão com o filho do rei. Se eu mato o filho do rei, depois tu diz que eu matei e a que mora sou eu. Muito fácil. Assim não dá. Né? E foi diante de nós e ordenou também a Abisaia e ordenou outros dois: por amor de mim, tratai com brandura meu moço Absalão, porque o Davi tinha pedido que não matassem, que eu prendesse. Né? Mas, então Joabe disse: não quero ficar perdendo tempo contigo. Tomou então 3 dardos, ou 3 flechas, e lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo entre os galhos do carvalho. Logo chegaram 10 jovens escolheram Joabe e golpearam Absalão até que o mataram. Né? Então, assim que o mata. Né? Bom, quando Davi recebe a notícia, manda matar os caras que mataram Absalão, como de fato é. Então, era um regime de todo mundo matando todo mundo por dinheiro. Esta monarquia que está descrita aqui na Bíblia, né? Mostrando como esse sistema só corrompia as pessoas, né? Só fazia que as pessoas se tornassem violentas, egoístas, fizessem tudo por dinheiro. Né? E assim então vai. E depois, como o fato de Absalão ter morrido não tirava a razão da revolta. Então há uma outra revolta muito grande, que é a revolta de Seba. E Seba é um líder popular de verdade, que veio do povo, como Davi antes tinha sido. Né? Então, no capítulo 20 do segundo livro de Samuel, diz: ora, havia ali um homem chamado Seba, filho de Bocri, benjaminita. E ele tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança temos no filho de Jessé, cada qual para suas tendas, o Israel. Mas todo mundo parar de trabalhar, greve geral. Todo mundo para sua tenda, todo mundo para sua casa. Né? E todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Bucre. Mas os homens de Judá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Jerusalém. Que se de Israel, das 10 tribos do norte, que era super explorado. Né? E o pessoal do Judá, que era o lugar que Davi tinha criado praticamente, claro que ficaram com Davi. Né? E aí então, Seba vai tendo bastante sucesso com a sua revolta. Mas aí o valente Davi, esses soldados mercenários, assassinos, era realmente de uma eficácia terrível. Né? Então, no versículo 14 do capítulo 20, diz: Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel Bet Maaca e todos os bocritas, né? Com ele, o que era da família dele. Né? E eles se reuniram e foram também após ele. E eles vieram e cercaram. Então, os valentes de Davi cercaram Abel Maaca, tá? E ameaçaram derrubar a muralha. Tá? Então, havia uma mulher sábia na cidade. Então, agora, uma coisa interessante.
Vemos duas mulheres já estupradas pela monarquia, mas havia uma mulher sábia, tá? E na cidade. E aí disse, Joabe disse, escuta a palavra de tua serva. Escuto, disse ele a ele. Antigamente era assim que se dizia. Quem quiser saber, perguntem a Abel e em Dan, e se acabou que os fiéis de Israel tinham estabelecido. Tu pretendes destruir uma cidade e metrópole em Israel? Por que queres acabar com a herança de Yahvé? Respondeu Joabe. Longe de mim querer destruir ou arruinar. Nada disso de se trata, mas de um homem da montanha de Efraim chamado Seba, filho de Bocri, que se revoltou contra o rei Davi. Basta que o entregues e suspenderei o cerco à cidade. Então a mulher mandou cortar a cabeça de Seba e entregou. Né? Disse não. Não vão colocar em risco toda a cidade por causa de uma revolta deste sistema monárquico. Então, eu vou defender minha cidade. Então, esta mulher sábia da cidade de Abel Bet Maaca, né? Lá no norte, e aí sim acaba a revolta de Seba. E aí, então, depois de um período de fome, tá? E vem e Davi resolve fazer um recenseamento do povo. Um censo. Mas para que um censo? Um censo não era para, como o censo de hoje, que é muito importante, para definir as políticas públicas. Ou seja, quantas pessoas pobres há ou menos pobres, onde moram, em que condições, onde tem saneamento, onde não tem, como são as relações de trabalho, de mercado. Tudo isso um censo vai permitir. Mas naquela época o censo servia para uma coisa: cobrar impostos e explorar ainda mais as pessoas. Né? Só para isso. Porque hoje os impostos são usados para as políticas públicas. Então não podemos confundir o imposto de uma monarquia com o imposto de uma democracia. São, na monarquia, todos os impostos da riqueza apropriadas pelo rei. Né? Em um sistema autocrático, né? Onde só uma pessoa define tudo, é tudo apropriado por ele. Ele dá o que quer e não dá o que não quer. Dá quem quer, a quem ele quer e a quem não quer, não dá. Numa democracia, há leis, há políticas públicas, há controle, há fiscalização. É outra, o imposto na democracia é devolver ao povo o que é do povo. E naquela época era tirar do povo o que era do povo. Então ele resolveu fazer um recenseamento. E um profeta chamado Gadi, de Galaad, né? Este profeta vai, então, criticar esse censo. Disse que estava equivocado. Né? Então, ele vai dizer, né? A ira de Yahvé se estendeu contra Israel e incitou Davi contra ele. E vai e disse, faça um recensamento. Então, Yahvé se irritou contra ele e disse, então tu quer oprimir? Vamos fazer um recensamento, vamos ver o que vai acontecer. Né? E assim, então, ele faz o recenseamento, né? E aqui no capítulo 24, versículo 11, diz, quando de manhã cedo Davi se levantou, Yahvé tinha dito ao profeta Gade, o vidente de Davi, que era um profeta que trabalhava na corte de Davi. Né? Então, vai dizer a Davi, assim diz Yahvé, eu te proponho três coisas. Então Davi diz assim, olha, tu errou, eu te proponho três coisas. A primeira coisa, né, tem que escolher uma das três. Tá? Então, 3 anos de fome caiam sobre a terra ou que ande 3 meses fugindo do teu inimigo. 3 anos de fome para todo mundo, ou tu 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá, ou que durante 3 dias a peste caia sobre teu país. Uma peste sobre o país durante 3 dias. Né? Então, 3 anos de fome, 3 meses fugindo, ou a peste de 3 dias sobre o país. E aí disse, caiamos na mão de Yahvé, porque grande é sua misericórdia. Portanto, Davi escolheu a peste. Né? Por quê? Porque a peste ia durar só 3 dias. Tá? Então, ele ia sofrer menos. Então, embora matasse as pessoas do país, ia sofrer menos que 3 anos de fome ou 3 meses. Né? Então, não pensou no bem.
O que teria que ter escolhido? 3 meses ele fugindo dos seus inimigos. Porque ia afetar só ele, não o povo todo. Não, escolheu a coisa. E as 3 anos de fome corria risco de afetar ele porque muito tempo de fome. E aí não ia cobrar impostos, não ia ter o retorno. Então, escolheu aquilo que afetasse menos ele. Né? Tá? E aí, então, mostra que Davi tinha sido realmente completamente corrompido pelo sistema monárquico. E aí começa a conspiração. Então só sobrou um irmão mais velho, que era Adonias. E Davi começa a ficar velho, quase morrendo. E Adonias estava certo que Adonias seria o rei, porque era o irmão mais velho. Né? E aí então Davi, mas Natã e Betseba já estavam confabulando com Davi que, olha, Adonias não é melhor seria que nomeasse Salomão. E aí o envolvem e fazem Davi prometer que o trono não irá para Adonias, irá para Salomão. Tá? Mas de um jeito que só eles sabiam que Davi tinha prometido isso. Não se tornou público, né? Porque se tornasse público, o pessoal que apoiava Adonias podia reagir. Então ia ficar em segredo para reagir no momento, dar um golpe, né? No momento que fosse necessário que Salomão se tornasse então o rei, né? E assim vai, né? E então Davi morre, e quando morre Adonias já vai para as tribos do norte, e lá ele é proclamado rei. As tribos do norte não tinham nenhum problema com Adonias. Né? Mas a Natan e Betseba, junto com esse Joabe, que era o chefe dos valentes de Davi, o assassino-chefe, faz que Salomão seja nomeado rei em Judá. E diz, e o valente de Davi está com Salomão. E aí Adonias vê que não tem como. Ele não teria como reunir uma tropa no norte para enfrentar os valentes de Davi ou chegar em Jerusalém. Então ele renuncia simplesmente ao trono e diz: não, tá bom, então Salomão vai ser o rei. E deu. Né? E aí então ele. Só que ele. Depois ele disse: bom, tá bom, eu deixei. Só ele disse assim: bom, quem sabe, porque Davi tinha muitas mulheres. Uma mulher mais jovem, que ele tinha adquirido, entre aspas, dentro do sistema patriarcal, machista, né, era para aquecer ele durante a noite. Era a mulher vista como aquecedor. Né? Então, mas uma mulher nova que ficava com ele deitado durante a noite, que era uma mulher também muito bonita, uma sunamita. E aí esta mulher, então disse: olha, quem sabe como prêmio consolação, disse Adonias, já que abri mão do trono, tu me dá esta mulher. Me fala isso para Betseba, não para Salomão. Para Betseba, olha, Betseba, fala para Salomão, pelo menos que me conceda, né? Esta moça, para eu me alegrar e tal, né? Já que não consegui ser rei, né? Então, aí então Betseba vai falar, o Betsabeia, né? Vai falar com Salomão, né? Abisag de Sunam se chamava esta multa, né? E quando então ela disse: olha, Salomão, deixa a moça ficar com teu irmão, depois de tudo ele abriu a mão do trono. Aí a resposta de Salomão está aqui, né? No capítulo, agora estamos no primeiro livro dos reis, quando começa toda essa trama, no capítulo 2, né? No versículo 23. O rei Salomão jurou por Yahvé, dizendo: que Deus me faça este mal e mande mais algum outro, se Adonias não pagar com a própria vida esta palavra que pronunciou. Não faz nada, só pediu. Né? E aí então, pois bem, pela vida de Yahvé, que me confirmou e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, que lhe deu uma casa como prometera, hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou disso Bananias, filho de Joiada, que feriu ele de morte. Né? E aí então, né, ele manda matar o irmão. Assim que começa o reinado de Salomão. Veja que beleza, né? Ele, até o irmão que se entregou, manda matar. Não, apenas pode ter dito que não, então que não vai dar, não, manda matar o irmão. Né? Por medo de que ele venha se revoltar e amanhã querer ser rei. Né? E assim então,
vai o reinado de Salomão, e ao reinado de Salomão, depois a obra historiográfica deuteronomística apresenta como um reinado magnífico, porque realmente ele tem todos os dons administrativos, casa com a filha do faraó, certamente vem funcionários que sabem ler, escrever, a primeira redação do Pentateuco, possivelmente desta época, classifica os animais, os vegetais que existem em Judá, cria uma rede de comércio exterior, né? Eu brinco que transformou Jerusalém num grande shopping center, né? Onde vinha, por isso casou com tantas mulheres, né? Princesas, porque com cada rei ele fazia negócios. Então, mas o templo, no entanto, tinha custado caro para as tribos do norte, porque de onde veio o financiamento para o shopping center? Quando construi um shopping center na nossa cidade, já acha muito bonito. E esse dinheiro veio de onde? Né? Então, alguém, de algum lugar veio esse dinheiro, né? Então, esse dinheiro para construir toda essa nova Jerusalém, que ele duplicou praticamente, né? Veio do imposto cobrado das tribos do norte. Então, as tribos do norte pagavam um imposto para o rei, que era muito alto, mas também o templo foi construído com material e com um arquiteto que veio da Fenícia, pago também pelas tribos do norte. Então, a tribo do norte tinha duplo, além de ter que trabalhar em Jerusalém, tinha dupla carga de impostos. Tá? Então foi terrível. Mas ele conseguiu manter, claro, como foi uma obra muito gigantesca, o povo demorou um pouco a reagir. Depois vamos ver que um capataz dessas obras é o que reage, mas depois da morte de Salomão. Tá? Então Salomão faz todo isso. Então aqui temos a oração que ele disse que ele é sábio, que não tinha ninguém mais sábio, que ele não queria riqueza, só sabedoria e fé e tudo mais. Né? Temos depois, no capítulo 10, a passagem da rainha de Sabá. Então a rainha de Sabá, Sabá fica onde fica a Etiópia, tá? Uma parte do lado do o corno da África, aquela ponta da África, e outra parte no extremo, no oeste da Península Arábica, que é um estreito que tem aí, né? Que dá lugar ao Golfo de Aqaba. Tá? E por aí passavam muitas mercadorias. E a rainha Sabá vê mercadoria passar para Jerusalém, que para o shopping center, um monte de coisa indo para lá. Isso eu tenho que ver aquilo. Né? Sabe, por que eu digo que é um shopping center? Porque não tem nenhum documento da antiguidade que fala de Salomão. Então, Salomão não foi um rei politicamente relevante. Ele não era considerado nem ameaça para ninguém, nem um grande aliado para ninguém. Mas era um lugar onde havia um shopping center, um lugar de luxo, né? Para, como tem em Dubai, né? E coisas assim, né? Gente que não influencia na política exterior, né? Mas que é o lugar onde os poderosos gostam de ir, né? Os ricos para fazer seus luxos e suas coisas, né? Então era mais ou menos assim, e a rainha Sabá vai lá para ver isso aí, para fiscalizar, ver o que acontecia. E então visita e depois volta. Depois vai dizer os etíopes que ela voltou grávida, né? E que então tem um filho de Salomão, inclusive até a arca da aliança teria sido levada para a Etiópia, né? Mas então, mostrando que a rainha etíope era muito mais poderosa do que o próprio Salomão, né? Eu fui a visitar lá, tão interessante. E no capítulo 11, aí fala toda a riqueza de Salomão, veja que o capítulo 11 diz que Salomão, então, no final da vida, jogou tudo fora. Então a monarquia corrompeu até o cara que nasceu para ser rei. Né? Então disse, né? Disse que ele tinha muitas mulheres, né? Aqui fala em 1000 mulheres, né? Além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, eteias, né? E aqui vai dizer mais adiante. Mas Salomão se ligou por amor a elas. Teve 700 mulheres princesas, ou seja, 700 acordos comerciais com outros reinos, né? E 300 concubinas. Bom, esse número é um número redondo que pode que não seja tão, mas era uma quantidade muito grande. E as concubinas eram as promotas, aquelas que estavam lá para receber os convidados, e inclusive dar favores sexuais aos convidados. Né? Então era a mulher mais bonita, a mulher bonita tem que fugir do olhar do rei, porque ele pegava para usar como concubina. Né? E aí disse assim: quando ficou velho, 11:4, quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo de Yahvé, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom,
abominação dos amonitas. Fez o mal aos olhos de Yahvé e não lhe foi fiel plenamente como seu pai Davi. Então, veja, onde foi toda essa sabedoria? Ao Belileu. Ele largou tudo fora e deixou que a riqueza e tudo falasse mais alto, né? Então, mais um rei que não deu certo. E no próximo, conversando com a Bíblia, ou conversando sobre a Bíblia, vamos falar de que aconteceu então com o reino de Israel depois da morte de Salomão. O desastre continua, mesmo que a tentativa de resgatar alguma coisa. Até a próxima conversa sobre a Bíblia.